Cris, você vai fazer junto? Peraí que ainda tô. Eu tava com duas janelas abertas, então eu tô vendo duplo. Ouvindo. Ruth, bom dia. Gente, ó, vou fazer só pra gravar, porque eu não gostei do de ontem. Ontem não tava vendo o chat. É, vai fazendo almoço, fazendo. Vai ser rapidinho, tá, Cris? E agora eu já tenho as medidas. Ontem eu fui fazendo sem medida. Aqui tá travando pra mim, pra você também? Deixa eu esperar a Cris responder. Então tá, deixei aberto só aqui mesmo. Então vamos começar rapidinho. Esse vai ficar bem bonitinho. De ontem ficou feio, tava sem chat. Não gostei de ontem, não. Então vamos fazer uma coisa bonitinha, né? Vai ser rapidinho, tá, Cris? Então vamos fazer juntas. Tá, você tá com a massa amarela. Você tem balancinha? Ó, eu fiz um rostinho sem bolinha e um com bolinha. Agora eu vou ter um monte de piu-piu, ó. Vou deixar aqui bem baixo. Então vocês vão fazer assim. Ó, 40 gramas de massa se você for fazer sem bolinha. Gente, ontem eu percebi, porque eu acho assim, quem faz com pasta de açúcar não usa bolinha, né? Então, olha, vou pegar uma bolinha 30 milímetros, né? 3 centímetros. E vão medir 2 vezes o tamanho dela. Uma, duas. Então, 2 vezes o tamanho da bolinha, vocês vão usar de 25 a 30 gramas no máximo, tá? 40 gramas se for fazer, olha esse rostinho aqui, sem bolinha, tá? É o mesmo procedimento. Vai ser bem rapidinho. Deixa eu colocar 30 gramas já direto, porque é melhor tirar do que colocar a massa. Ó, tô com 30 gramas aqui, vou fazer uma bolinha, vou dar uma achatadinha. Vou colocar a bolinha 30 aqui no meio. Esse amarelo é um amarelo ouro da Fox, misturado, é 90 gramas misturado com 180 gramas de massa natural com um pouquinho de branco, só para tirar a transparência. Peraí, gente, tem um pelinho aqui. Aqui, ó.
Hoje eu passei. Oi, Lone! Não acredito que a Lone madrugou hoje. Hoje eu passei cola na minha. Porque eu tinha um balde com 10 quilos de cola e terminou. E ficou um restinho, então eu coloquei, que é um balde grande, e coloquei todas as minhas bolinhas que eu tinha comprado semana passada lá dentro. E misturei tudinho, então agora eu não tenho nenhuma bolinha sem cola. Aqui, ó. Uma coxinha bem lisinha. A imagem tá boa, Cris? Então, ó, uma coxinha. Se aqui tiver alguma rachadura, vocês vão colocar aqui na mesa e deixar bem lisinho. Então, agora, pegar e escolher um ladinho mais liso. A cabeça é bem grande, eu vou tirar aqui. E vou marcar. Ai, que bom, Ruth. Vou marcar assim, da separação, a partir quando terminou a bolinha. Essa aqui é uma bolinha do mesmo tamanho. Vou separando aqui. Pra fazer o biquinho. Eu fiz uma massa para misturar natural um pouquinho mais mole. Porque quando faz vídeo, demora mais que o normal. Ó, cabeça assim grande. Vou baixando aqui. Agora tinha um pelinho na minha massa, eu lembrei da... Ai, não me lembro o nome dela, eu sei que ela é de Curitiba, que ela ia fazer o Smurf. E bateu a foto com... da massa em cima de uma coberta. Até blusa de lã é horrível perto da massa. Aqui, ó, fazer o biquinho um pouquinho menor que aquele que eu fiz ontem. Aquele vídeo que eu fiz ontem, eu já excluí, tá? Ó, assim, sobrando bastante a cabeça. Ó, atrás tem que estar assim. Ai, gente, quem que é que tá me ligando? Pati, bom dia, Pati. Ó, do ladinho. Então, agora aqui com a ponta do dedo, eu vou marcar o meio. E um buraquinho aqui, pequeno, que é onde eu vou colocar o biquinho. E vou juntar toda essa parte aqui. Até fazer biscuit com... Então, agora eu vou modelar para separar as duas bochechinhas. Deixa eu deixar bem, modelar aqui bem pertinho de vocês.
Sempre alisando em cima. Pra ficar a cabeça bem grande. Deixa eu pegar meu lencinho. Gente, tá um calor aqui na Alemanha. Como que tá em Portugal? Aqui tá um calor assim, quase insuportável, ainda mais para quem não tem mais costume de calor. Assim, ó. 38 graus. Não, aqui nunca chega tanto, mas para mim é uma sensação de 40 graus, se é 30 graus. Porque eu não sou mais acostumada. Ó, assim. Daí agora, coloca aqui na mesa. Ajeitar. Ficar assim. Eu vou agora pegar minha massa laranja, que foi essa mesmo tom de amarelo. Eu misturei com um pouquinho de... Nossa, 40 graus eu não aguento não mais. Eu fui pra Itália ano passado no verão, nunca mais. Só no final do verão. Agora eu vou pegar e vou com uma esteca assim, ó. Eu vou marcar aonde, só uma fundadinha bem levinha, aonde eu vou colocar os olhos. Aqui e aqui. Pode ser também com o dedo, tá? Então eu vou pegar um pedacinho bem pequenininho de massa. Menos, acho que menos que 1 grama. Ontem deu 300 pessoas, né? Mais de 300 lá no evento, né? Ó, 0,02 miligrama. Quase nada, nada mesmo. Faça uma gotinha, 2 gotinhas. Passar um pouquinho de cola. Ruth, a Cris tá no grupo nosso. Tanto no aulas, como no outro, como no outro. Em todos os grupos que nós estamos, ela está. Aqui um buraquinho. Então, para de cutucar o povo lá, Cris, que é isso que tá te atrapalhando. Vai devagar. Um pouquinho de cola, ó. Quanto menos cola, melhor, porque mais cola ela fica escorregando. Aqui dá uma afundadinha. Aqui, daí coloco uma outra, pode ser com um boleador pequeno. Coloco o outro biquinho.
Viro ela de ponta cabeça e também boleio. Posso depois fechar, se eu quiser. Vou deixar aberto. Ó, a diferença, Cris, não falei que ficou o rostinho mais bonito, assim? Com menos massa? 30 gramas de massa, bolinha 30, ou 40 gramas de massa sem bolinha. Tá conseguindo fazer, Cris? Então, agora vou... Não tá conseguindo fazer o bochechão? É só dividir os ladinhos aqui, ó. Um pra lá, um pra cá. Depois eu posso fazer até o queixinho. Ele tem um queixinho. Então, agora eu vou pegar... Mesma quantidade, 0,02, bem pouquinha massa branca. Vocês vão medir depois. Se tiver muito grande, vocês diminuem. Ó, um rolinho. Dá uma apertadinha, né? Que ele fica redondinho. E de um dos lados eu deixo retinho. Deixa eu ver se ele tá do mesmo tamanho. Só façam isso, colocar um em cima da outra, se vocês tiverem uma massa bem firme, tá? Com uma massa mole, vai colar um no outro. Coloquem aqui dentro. Então, eu vou esperar agora, eu vou deixar ele secar. E vou para as pernas. As pernas são 10 gramas cada uma, tá? Peraí, deixa eu pesar certinho. Não, 8 gramas é suficiente. Então, vamos fazer uma coxinha. Um lado bem mais fino, alonga essa coxinha. Vai ter 6 centímetros aqui. Daqui, 3 centímetros, vocês vão virar aqui pra baixo pra fazer o pé, porque ele tem um pé bem grande. Fazem as duas, tá? Eu vou fazer uma porque eu já tenho um prontinho. Depois vamos marcar 1, 2 aqui.
Dá uma alisadinha. Se for fazer sentadinho, você com o boleador, boleia um dos lados, que é onde vai ficar do ladinho do corpo. E se for fazer em pé, deixam aqui bem fininho, pega um palito de churrasco, molhe esse palito de churrasco e vai rodando ele aqui. Molhe ele, para ele não ficar dançando. E vão deixar assim, secar um pouquinho. Fazem umas marquinhas assim na perna, ele tem até um joelhinho, né? A perna é fina, os pés é grande, então é bem fácil de parar em pé. Então, vamos reservar agora esse pé. Agora vamos para o corpo. Bolinha 30 também. Só que só uma quantidade de massa do mesmo tamanho. Ó, meça o mesmo tamanho, a mesma quantidade de massa da bolinha 30. Uma medida, né? Eu vou pesar. Vinte gramas. Vou fazer essa em pé aqui, porque eu já fiz os dois perninhas, de secar um pouquinho. Ela tá em pezinha, tá? Então, vocês vão ter dois modelinhos, sentado e em pé. Eu vou ter, né? Tá bom, Lone. Então, agora é só essa quantidade de massa. Vou colocar a bolinha aqui no meio. Vou cobrir ela toda. Ó, minha bolinha não entra ar, porque ela tá passado cola. Vamos alisando. E fazer uma coxinha. Se for fazer sentadinha, vocês dão uma viradinha assim, um pouquinho, para fazer o bumbum dele. Uma apertadinha assim. Mas eu vou fazer ele em pé, então é bem leve a separação. Ó, bom dia, Shelly. Shelly não dormiu ainda, né? Então, eu deixo ele aqui. Pegar lá o palito. Vou furar ele aqui, porque aqui ele tem o isopor. Se eu vou colocar a perna sentadinha, é só colocar do lado, tá? Nossa, já faz tempo que eu não passo a noite em clara modelando, é só mais no fim do ano.
Você já coloca a perna, se for sentadinho, coloca só assim, tá? Só do ladinho. Tá frio aí, pra gente tá aqui na Europa, tá uma delícia. Eu não gosto muito de calor, não. Mas não posso reclamar, tá? Porque ainda o tempo é bem melhor do que aquele super frio que faz aqui. A sacola. Tanto faz ou em pé ou sentado, ele tem uma barrinha aqui entre a perna e o corpo, que parece uma calcinha. Vocês vão fazer um rolinho assim com a mão mesmo, no mesmo tom de amarelo do corpo. Não muito fino. E vão passar em volta da perna. Depois com agulha, pode ser uma agulha de crochê. Vocês vão dando um acabamento aqui, ó. Só tipo unindo, porque faz parte do corpinho dele, tá? Porque ele não é um pintinho assim normal, ele é um pintinho personagem. Então o personagem sempre tem algo diferenciado, né? Porque o pintinho normal não tem essa calcinha aqui. Mas o piu-piu tem. Meu ainda não tá totalmente duro, porque eu fiz faz 1 hora. Depois eu vou deixar ele escoradinho em algum lugar, pra ele parar certinho em pé. Viu, Cris? Rapidinho. Tá conseguindo acompanhar? Então agora eu pego 6 gramas só para cada bracinho. Que vai dar 5 centímetros. Separo o punho dos dois.
Daí daqui do punho, faço a mãozinha. É só dando uma amassadinha, não muito fino, tá? Corto o dedão assim, fazendo um número 1. Dou uma alisadinha. E depois aqui 2 vezes, porque ele só tem 3 dedos. Daí já vou para o outro. Duas vezes. Dá uma arredondadinha, né? Agora eu pego o boleador do outro lado e dou uma afundadinha assim na mão. Pra dar um movimentinho. E faço uma dobradinha aqui no dedo também. Pra dar um movimentinho, que ele tá sempre se mexendo, né? Então, agora eu vou colar os bracinhos. E decidir agora se eu quero ele... O que que eu quero ele fazer? O que que eu quero que ele faça? Então, eu vou fazer ele acenando. E com a mão a outra mão na cintura. Se eu quero fazer ele segurando algo, eu pego uma agulha ou um palito, coloco aqui dentro e viro assim os dedinhos e deixo secar. E depois que tiver seco, eu coloco o que eu quero que ele segura. Dou a furadinha aqui, para depois eu colocar a cabeça. Agora eu vou para o rabo, cauda dele, né? Que também é só uma coxinha bem pequenininha. Assim. E dou uma viradinha. Faço um acabamento, né? Também nela. Tudo no mesmo tom do amarelo usado. Nós só usamos 2 tons de massa. O amarelo, ouro, ou amarelo cádmio claro, se for tinta óleo. Então, vamos deixar aqui reservado. Deixa eu deixar ele em pé aqui. Escorado alguma coisa, porque ainda não tá seca minhas perninhas, tá? Então, ele não tá parando em pé. Pegar o rostinho. Aquele rostinho que eu fiz agora. Deixar bem unida o olho ao amarelo. Deixa eu deixar ele bem, para não ficar com o olho esbugalhado. Tá aqui agora. Vou pintar o olho. Eu vou pintar esse outro olho que eu fiz hoje, gente. Ó, ele tá com a mesma carinha, tá? Porque esse aqui já tá seco. Esse meu aqui não tá ainda. Então, eu vou colocar ele aqui. Ó, esse é aquele que eu mostrei ontem.
que é um pouquinho menor. Esse eu fiz, aquele que eu fiz ontem, eu só fiz um outro rostinho. Vou pintar o olho para vocês verem. Vocês então já tá terminando, né? Vou colocar um palito aqui. Mas eu só vou colocar a cabeça depois que tiver um pouco seco esse corpo e bem pezinho. Porque a cabeça é grandona, então fica pesado. É só para vocês verem. Olha que bonitinho que ele ficou. Dá pra ver bem? Deixa eu levantar um pouquinho a câmera. Já dá pra ver que é o piu-piu. Né? Só o olhinho, eu vou pintar o outro pra vocês verem depois. Ficou lindo, né? Rapidinho também, né, Cris? Então, eu vou deixar ele assim, escorado em algum lugar, até ele secar. Mas eu vou tirar essa cabeça e deixar ela secando separada, tá? Porque o corpo tá mole, pode afundar, porque ela é pesada. Então, eu vou pegar esse aqui que eu fiz um outro rostinho, igualzinho esse. Eu fiz com 40 gramas de massa sem bolinha. 30 gramas de massa com bolinha ou 40 sem. Então, nós vamos pegar. Eu vou pintar com canetinha novamente, tá? Aí eu gosto de pintar com canetinha. Então, uma característica bem importante dele é esse olhão azul. Ó, pintar bem aqui, pertinho de vocês. Vocês podem fazer ele olhando para qualquer lado, tá? Eu vou fazer ele olhando para cá. Pode riscar primeiro. Ó, uma canetinha normal, dessas canetinhas de escola. Ou a Faber-Castell. Eu compro a Faber-Castell porque aqui na Alemanha é o que eu encontro mais fácil. Faço um contorno, se tiver essa caneta com lado fino e um lado grosso, tá? Pode ser com pincel também. Pinto dentro com uma azul claro. Agora eu pego. Peraí, gente, só um minutinho. Deixar o meu aqui, ó. Fiz com a mãozinha assim na cintura. Que eu vou fazer ele segurando uma flor. Depois, vou postar foto pra vocês mais tarde. Assim que secar um pouquinho que eu conseguir pintar o olho do outro, eu faço uma foto e pinto. Então, agora eu pego um cotonete úmido, só úmido, tá? Não molhado. Úmido. E vou limpar esse excesso de... Deixa eu colocar um pouquinho de água aqui. Se eu molho, depois eu dou uma secadinha num lencinho. E vou tirar esse excesso de tinta da caneta dos olhos. Com bastante delicadeza, tá? Não pode estar molhada assim de pingar.
Aumentar um pouquinho aqui o olho. Pra ficar do mesmo tamanho do outro, tava tendo uma diferença aqui. Sim, ó. Olhem que ficou, ó, a volta como se eu tivesse passado o contorno, mas não é porque eu limpei só dentro. E automaticamente fica a voltinha. Bate um pouquinho assim o cotonete para ficar um tom bem mais parecido com o olho. Legal esse efeito. Só conferir se tá igual o tamanho. Eu ia gravar direto no YouTube, gente, mas sabe que eu não consigo ficar falando sozinha? Já acostumei tanto, tanto, tanto. Tá fazendo alguma coisa e saber que alguém tá me olhando. Eu acho que quem fica no Big Brother quando sai também fica assim. Alguém tem que estar olhando. Então vamos pegar agora. Pode ser o pincel também, tá? Vou pegar uma canetinha fina. Essa Stabilo também tem no Brasil. É uma caneta também alemã, mas bem fácil de encontrar no Brasil, que ela tem a ponta fininha. Mas pode usar pincel, como eu já disse, né? Então eu vou passar o contorno aqui. E ele tem somente 3 cílios. Nossa, eu nunca fiz uma aula assim para tão pouca gente, nem no início do grupo. Tá, passar tudo em volta. Eu acho que com a canetinha é bem mais fácil fazer isso, hein, gente? Com o pincel, você tem que ter muita experiência com o pincel para conseguir passar bem fininho, porque tem que ser bem fininho, senão ele vai ficar com cara de perua, parecendo mesmo que passou lápis. Ó. Ok. Então, agora a sobrancelha também é bem pequenininha.
Espera um pouquinho que esse lado aqui tem que secar, que eu limpei. Enquanto isso, eu vou fazendo a parte preta. Eu acho que essa caneta Stabilo tem no mundo todo, né? E essa grande aqui, preta, que eu tô pintando agora, é uma caneta de permanente de escrever em CD. Tá aqui. O olho dele é muito importante. Ele tem essa característica do olho grandão, azul. Então tem que ficar bem bonitinho. Deixa eu limpar aqui que tem uma manchinha. Isso acontece. Mas vocês sempre podem limpar com um palitinho molhado. Quer ficar bem bonito. O outro lado já secou. Então eu posso fazer também o contorno nele. O bom do calor é que tudo seca rapidinho. Apesar que se a minha casa fica fechada, ela não fica calor. Porque aqui na Alemanha nós temos o isolamento. Então, tudo o ano todo 25 graus. Mas eu deixo aberto no verão. É gostoso também entrar um pouquinho de calor. Preencho tudo de preto. Se tiver dificuldade, vocês desenhem antes de pintar. Agora, vocês vão pegar. Não há necessidade, mas eu vi em algumas fotos dele que ele tem um pouquinho de a bochechinha rosada em algumas fotos, outras não. Como o nosso é um bonequinho, é biscuit, passar maquiagem mesmo que vocês compram de vocês mesmo de casa. E faz uma maquiagem. Daí vocês pegam um pouquinho de tinta branca, um palitinho ou um mini boleador. Coloquem uma luz branquinha. Virada do lado que ele tá olhando, tá? Ó. Então, agora aqui na cabeça eu vou colocar os 3 fios de cabelo, que ele tem só 3 fios de cabelo. Se ainda tiver um pouquinho mole, igual o meu que eu fiz hoje de manhã, eu vou dar um furinho aqui, os 3, para colocar, para não correr o risco desses fios de cabelo depois descolar.
se vocês forem embalar isso, provavelmente ele vai quebrar se ele não tiver bem encaixado. Viram? Foi rapidinho, né, gente? Ó, como tá a cabeçona, o corpinho. Esse aqui ainda tá mole, então eu posso mudar ainda o bracinho dele, ó. Vou fazer ele assim, ó. Abraçando, ó, com a perna aberta ou mais fechadinha, assustadinho ou não. Então, ó, o outro um pezinho. É, fazendo em pé você monta depois, tá, Cris? Senão ele desmonta tudinho. Então, olha, a medida foi o mesmo. Sentadinho ele vai ficar com 9 centímetros. Em pé com 13 centímetros. Para topo de bolo, sim, porque quem for fazer uma festa, não vai fazer uma festa só de piu-piu, vai fazer de Looney Tunes. Então, normalmente vai os 6 personagens, pelo menos, são 7, eu acho, o total, que tem alguns, um outro que a gente não coloque sempre. E então não dá para fazer maior, não, porque senão não cabe todos. Eu vou pintar esse rostinho hoje na aula do Frajola, tá? Aí só ele, Cris, se for só ele, você faz um porta-foto, tá? Não faz só um assim, um bichinho mesmo, ele sendo famoso é mais difícil de vender. As pessoas gostam de mais coisa utilitária. Então faz um porta-foto e vende a 12 euros. Ó, personagens famosos é sempre mais fácil vender, tá, Cris? Do que só uma bonequinha, só um bichinho. Se for só um pintinho qualquer, mais difícil de vender do que ele que é famoso. Ai, eu gostei muito. Depois eu colo certinho. Ai, não posso colocar ainda porque a cabeça é pesada. Aqui, deixa eu tirar. Vou tirar a cabeça. Esse aqui prontíssimo. Isso aqui você vai escolher, tá? Escolher se ele vai ter a maquiagem ou não. Eu acho assim bonitinho, porque eu fiz ele com assim, com a carinha meio envergonhadinha. Depois vocês trabalhem com a mão, com o braço. Agora sim, ele ficou lindo, né? Então já vou colocar ele no YouTube já e vou excluir aquele outro, tá? E daqui a pouco a gente tem a aula que vai ser que horas aí? Vai ser 1h30, né? Aí em Portugal. 1 hora, né? Lindão, né? Olha aquele primeiro que eu tinha mostrado ontem. Menorzinho. Agora ele tem irmãos. Amei, amei, amei. Então vamos cuidar do almoço. Aqui 12h20, mas hoje o Eric chega só às 2. Então eu vou ver o que tem que sobrou de ontem.
e cozinhar. Então, não esquece, se for fazer ele em pé, monte depois, tá? E pintem depois. Beijo, Lone. Beijo, Ruth, Cris. E outros que estão aí sem se identificar.